Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Bom é estar neste lugar. Aleluia. Não é comum a igreja se reunir nesse horário para cultuar a Deus coletivamente por conta do dia a dia, das atividades. A igreja está espalhada em toda parte, em todo lugar, e é com raríssimas exceções que ela se reúne nesse horário para cultuar a Deus. Mas é bom de vez em quando a igreja se reunir nesse horário para louvar e bendizer o nome dele. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas e o capítulo 17. Embora nós estejamos, meus irmãos, vendo tantas coisas preciosas nesta manhã, Deus já nos falou de diversas maneiras, Deus já tem ministrado algo maravilhoso no nosso coração. Eu quero retomar a temática a qual nós estamos vivendo neste mês, é o mês da família, e eu quero rapidamente discorrer, usando esta porção da palavra do Senhor nesta manhã com os irmãos, acerca de famílias. Afinal de contas, entendemos nós que das maiores inquietações que nós provamos diariamente ou dioturnamente diz respeito à família. Família é um tema muito presente na nossa caminhada. Todos os dias ela está na nossa mente, no nosso coração, e às vezes precisando de muita oração. O texto de Lucas 17, os versículos 26 a 30, ele nos chama a atenção porque está dentro de uma temática de reino. Esta palavra que o próprio Cristo assim falou aos religiosos. E eu quero trazer esta preocupação para a temática da família. Está escrito: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos falado de maneira muito clara. Obrigado a Deus pelos cânticos, pelos testemunhos, pelos, ó Deus, inúmeros momentos em que o Senhor dispensou aos nossos corações lenitivo eterno, lenitivo divino. O Senhor já acolheu a nossa alma, já ministrou, ó Deus, no mais profundo dela. Mas, ó Deus bendito, nós sabemos que o dia de hoje foi reservado para estarmos aqui, ó Deus, como igreja, para conversar com o Senhor, para externar, ó Deus, as nossas inquietações, mas também, Senhor, para nos alegrarmos com as conquistas, com as vitórias, com aquilo que o Senhor tem realizado na vida de tantos irmãos e de tantas famílias, mas também, Senhor Deus, para reconhecer que só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que como igreja, Senhor, nós estamos convencidos de que o Senhor é o Deus que merece ser louvado e bendito, não somente no dia de hoje, mas
todos os dias da nossa caminhada aqui na terra. Ó Deus, nossa oração também, Pai Santo, é que o Senhor estenda as suas fortes e poderosas mãos sobre a vida da tua igreja, Senhor Deus. Muitos irmãos, ó Deus, por certo, logo após, ó Deus, saíram do trabalho, estarão vindo para cá, Senhor, para juntos, ó Deus, cultuarmos o teu santo nome. Ó Deus, obrigado, Pai Santo, pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Deus, que a estas horas estamos reunidos aqui nesse lugar, Senhor Deus, para aprendermos mais da tua palavra. Fale conosco, é a oração que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém? Eu quero pensar com os irmãos sobre famílias que prevalecem. É sabido por todos nós que os nossos dias estão cada vez mais difíceis. É sabido por todos nós, meus irmãos, que a família tem sofrido todo tipo de ataque. Tem sido cruel, tem sido desumano os ataques que a família tem sofrido. Todas as tentativas do inferno, sem sombra de dúvida, é para que a família tradicional deixe de existir. Eu estava no dia de ontem pensando e repensando sobre as próximas gerações. O que será dos nossos filhos e netos? As coisas estão indo de mal a pior. Estão tentando, meus irmãos, introduzir um modelo familiar estranho na nossa sociedade. E estamos nós acuados, estamos nós alarmados pelas inúmeras tentativas de desfazer o que Deus predeterminou desde que instituiu a família. E nós temos sabido, meus irmãos, que Satanás, ele não está para brincadeira, ele está investindo pesado em todos os aspectos da família. E a igreja precisa essencialmente se posicionar em alto e bom som, mas sobretudo estar alerta para essas tentativas infames que têm batido a porta das nossas casas e a porta das diversas igrejas, tentando adentrar e convencer os desavisados que agora a moda é esta, a família tem que ser este modelo ou esses modelos que a própria sociedade está abraçando. Irmãos, está sendo difícil para nós, como igreja, está sendo desafiador para nós estarmos nutrindo os nossos filhos e que a família tradicional, a família nos moldes bíblicos está aqui. Por que estou dizendo isso? Porque nós precisamos estar, meus irmãos, sempre avisados, sempre atentos, sempre vigilantes quanto a isso. A família precisa mais do que oração. Ela precisa, sobretudo, de uma reformulação no sentido que somente os princípios e os valores cristãos dão sentido verdadeiro para se tornar ela fortalecida nos dias difíceis, nos dias os quais estamos vivendo. E para isso, nós precisamos resgatar os ensinos fundamentais da palavra do Senhor. E implementar, e inculcar, inserir na mente dos nossos filhos, desta geração que está passando por esta prova de fogo. Nós não temos nenhum perigo mais, irmãos. Mas os nossos filhos estão sofrendo uma pressão descomunal em todos os sentidos. Então, os pais precisam estar atentos àquilo que os filhos estão vendo e ouvindo nas mídias sociais, na televisão, nas próprias relações fora do lar, fora da igreja, na escola. Nós temos ouvido tantas coisas absurdas. Crianças, meus irmãos,
sendo aliciadas para terem uma visão completamente antagônica dos ensinos da palavra do Senhor. Diante disso, a igreja precisa mais do que nunca trazer à sua memória que esta geração é a geração que vai precisar de um aparato maior da nossa parte. Porque famílias que prevalecem são famílias que vão contrária a todas essas modificações, a todas essas tentativas do inferno, tentando inculcar na nossa mente, na nossa geração, de que agora as coisas têm que ser diferentes. Então, meus irmãos, permitam-me trazer aqui algumas informações importantes para nós. O contexto desse texto, ele está dentro, meus queridos irmãos, de uma palavra que Jesus disse aos religiosos, acerca de reino, do reino de Deus. Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, e Jesus lhes responde de que o reino de Deus, vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, e não viria com, aliás, não viria com aparência visível. Eles achavam que o reino de Deus era um reino visível, um reino pomposo, um reino marcado pela luxúria do passado. No entanto, Jesus vai dizer que esse reino não viria com esta aparência, não viria com essa pompa, não viria com essa expectativa. O reino de Deus é muito simples. O apóstolo Paulo falou sobre esse reino de forma sintética, quando dizia o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a alegria do Senhor, ou seja, a vontade do Senhor estabelecida em nós, alegria, justiça e paz, não é? Alegria no Espírito Santo, viria com essas nuances para abençoar. Então, esse texto está dentro desse contexto maior, aonde Jesus está falando sobre a aparência desse reino. E dentro disso é que ele vai trazer à tona acerca do final dos tempos, ou seja, como eram nos dias de Noé e como foi também nos dias em que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. A história de Noé é muito interessante, porque abrange 4 capítulos, o 6, o 7, o 8 e o 9. Tudo isso para nos dizer que aqueles dias o Senhor destruiu aquela geração, porque aquela geração se afastou de Deus. Aquela geração simplesmente adotou um estilo de vida completamente contrário ao pré-estabelecido por Deus. Mas Deus encontrou graça em Noé. Deus encontrou em Noé a possibilidade de recomeçar tudo de novo. Deus destruiu aquela geração. Quando a gente lê a história de Noé, ficamos estupefatos, porque aquela geração virou-se contra Deus, deu as costas a Deus, mergulhou no pecado e lameou-se no pecado, disseminou o pecado. De repente, aquela geração estava debaixo de uma sentença de morte. Ora, nós sabemos que a nossa geração está cada vez mais mergulhada no pecado, está cada vez mais lameada no pecado, está cada vez mais comprometida com o pecado, virando as costas para Deus, deixando Deus de lado. É por isso que as famílias estão sendo dizimadas impiedosamente. Isso fica claro, isso está evidente. Mas nós, meus irmãos, somos guardiões dos princípios e dos valores que nutrem uma família. Eu sei que não é tão simples assim, mas se nós tivermos o cuidado de repassar para os nossos filhos, ainda que eles sejam massificados com informações erradas lá fora, mas precisamos nós
investirmos, pastoreá-los, cuidá-los, para que eles, meus irmãos, cresçam, sabendo que somente Deus é o instituidor e preservador da família dos moldes tradicionais. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. A destruição não veio sem que antes, meus irmãos, a arca fosse providenciada. A destruição não veio antes sem que Deus achasse graça em Noé. A destruição não veio antes que Noé adentrasse na arca, juntamente com a sua família, a porta da arca fechada, e assim então Deus vai destruir aquela geração. E eu aprendo que a igreja, meus irmãos, ela está debaixo desta palavra de livramento, esta palavra de que Deus irá recolhê-la sem nenhum dano, e antes que, de forma muito clara, essa destruição venha, Deus tomará a sua igreja para estar com ele. A igreja é formada de famílias. Portanto, nesta manhã nós ouvimos aqui inúmeras vezes alguém dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então a igreja está debaixo desta palavra. Deus irá recolher sim a igreja, e antes que ela venha ver a destruição. Mas nós estamos, meus irmãos, percebendo que os dias de Noé estão acelerados, estão sendo vivenciados nesses dias. Da mesma maneira, o texto nos diz que Deus, ele então puniu Sodoma e Gomorra, mas antes de punir Sodoma e Gomorra, Deus tirou de lá Ló e a sua família. De maneira, meus irmãos, que os dias de Ló se parecem ou se assemelham muito com os dias de Noé. Nos dias de Ló também aconteceu uma calamidade desta magnitude, destruição total. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas um dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Ora, o que é isso? Porque, meus irmãos, nós precisamos entender. Primeiro, a igreja está caminhando para o seu final. E é nesse final que nós precisamos abrir muito bem os olhos. Nós não podemos cochilar, não podemos adormecer-nos. Nós temos que estar atentos para que a nossa família, nessa reta final, prevaleça. Então, quais são as características de uma família que prevalece na reta final dos tempos? Quem sabe a sua família precise ouvir essas características. Primeiro, famílias que prevalecem são caracterizadas por uma resistência do mundanismo dentro dela. Eu vou repetir sobre isso. Uma família que prevalece nesta reta final é caracterizada por uma família que resiste às investidas, melhorando então, resistem às investidas do inferno dentro dela. Resistir é o ponto máximo, é blindar a nossa casa, é blindar os nossos filhos de certa forma, com a palavra poderosa de Deus. Percebam que Noé achou graça.
diante de Deus. Todos estavam acomunados com o pecado na época. Todos estavam lameados. Todos estavam comprometidos com o pecado, a vida pecaminosa. Noé fez a diferença no mundo dos iguais. Noé não se permitiu ser induzido, ser influenciado com o mundanismo da sua época. Eu sei, meus irmãos, que a nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, é contra o inferno. E o inferno está usando um armamento pesado, só que nós temos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, para combater o inimigo, e ele sairá em retirada, porque além da palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, que habita em nós, e nós podemos dizer que maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Terceiro, nós temos, meus irmãos, não só a palavra e o Espírito Santo, mas a própria promessa de que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Então, meus irmãos, a família que serve a Deus deve resistir, deve ser caracterizada por esta resistência. Noé, ele resistiu. Ou pensamos nós que Noé não foi convidado a participar das mudanças da sua época? Claro que foi. Mas Noé conseguiu blindar a sua casa. Noé conseguiu não permitir que seus filhos, Cão, Sem, Jafé, se misturasse com aquela gentalha, com aquela gente, com aquele povo, com aqueles modismos, com aquelas pessoas que muito claro se posicionava a favor daquelas modificações. Então, meus irmãos, nós precisamos levar os nossos filhos a resistirem, a usarem a palavra de Deus, a profetizarem vitórias sobre as suas vidas. Nós, meus irmãos, precisamos ser diferentes nas nossas posições. Eu sei que quem vai viver uma experiência de solidão é porque vai dizer a muitas pessoas que fica com o que é certo, com o que está escrito, então vai ficar só, não tem problema, não tem dificuldade. Então Noé conseguiu resistir. E eu temo, meus irmãos, que muitas famílias não estejam resistindo. Mas é preciso que a igreja, como a família maior, nós entendamos, meus irmãos, que resistir é o nosso maior desafio. Só que nós não vamos resistir com as nossas habilidades, com a nossa experiência. Nós vamos usar as ferramentas disponibilizadas na palavra do Senhor. As nossas armas não são infernais, não são carnais. As nossas armas são espirituais. Joelho no chão, tapa na cara do cão, dizia o pastor Manuel Nascimento. Oração, palavra, jejum, comunhão, tudo isso são armas que vão nos fortalecer, que vão nos ajudar a prevalecer como família. Se alguém diz é correto homem e mulher se casar, mulher com mulher se casar, você dizer não, está escrito diferente. Esse modelo de família está estranho, está escrito, use a palavra. Nós precisamos dizer isso, meu filho, minha filha, não tenha vergonha, resista, ainda que não te aceite nesse grupo, não tem problema, melhor é estar do lado de Deus. Noé conseguiu. Ou pensemos, meus irmãos, ou pensamos, melhor dizendo, que os filhos de Noé não sofreram pressão. Claro, Cão, Sem, Jafé sofreram pressão, mas eu entendo, não está escrito, e aqui é por minha conta, eles tinham um pai que era íntimo de Deus,
um pai que se relacionava com Deus, e eles tinham um referencial. A Bíblia não dá o nome da esposa de Noé, a Bíblia não dá sequer algumas informações a mais acerca desta mulher, esposa de Noé, mas eu entendo, meus irmãos, que ela também tinha compromisso com Deus. Noé, como cabeça sacerdote daquele lar, era um referencial para os seus filhos. Cão sem Jafé aprenderam a resistir, aprenderam a dizer não. Quando Deus mandou que Noé construísse uma arca, nós vamos encontrar ali, irmãos, Noé, seus filhos e suas noras. Aliás, somente 8 pessoas entraram na arca. 8 pessoas. E essas 8 pessoas conseguiram resistir toda aquela modificação social e espiritual. Eles conseguiram entender que precisavam estar do lado de Deus, obedecer a Deus, servir a Deus. E é isso que nós precisamos entender. A nossa família só vai prevalecer se nós inculcarmos na mente dos nossos filhos o temor a Deus, o amar a Deus, o servir a Deus, o estar na casa de Deus, que sem isto nós estamos correndo seríssimos riscos. Segunda característica de uma família que prevalece. Uma família que prevalece é caracterizada por sua forma de lidar com os membros da família, isto é caracterizada pela comunhão. Veja um desafio, meus irmãos. A comunhão interna, a unidade interna. A nossa família tem que ser um ambiente de paz, um ambiente onde os nossos filhos se sintam acolhidos, aonde o marido e a esposa falam a linguagem só, aonde há o tratamento de respeito, de amabilidade, de fraternidade. Criemos este ambiente na nossa casa, de ambiente de fraternidade, de comunhão, de edificar uns aos outros. Maridos e esposas precisam ter muito cuidado, e aqui eu abro exceção, e abrir, quem sabe, os seus olhos. Cuidado com os comentários que você faz da sua igreja na frente dos seus filhos. Cuidado. Cuidado para você não depreciar a sua igreja na frente dos seus filhos. Porque no momento que você fala mal do seu pastor, dos seus pastores, dos seus líderes ou da sua igreja para os seus filhos, você está jogando um balde de água fria sobre eles. Quando você diz o louvor é frio, a mensagem é fria, a igreja é fria, não tem isso, não tem aquilo, cuidado. Você está se associando a Satanás. Aquele irmão é chato, aquela irmã é chata, aquele fulano não dá, não vou mesmo. Cuidado, porque você está afugentando o seu filho da casa de Deus. Cuidado. Cuidado com comentários. O fuxico gospel é uma das piores janelas para você espiar e seus filhos espiar nas redes sociais, porque é pastor contra pastor, é igreja contra igreja, é escândalo após escândalo. Irmãos, Satanás, ele é ardiloso, ele não precisa usar outras manobras para esfriar a fé dos nossos filhos, simplesmente usar nós mesmos. O ambiente fraterno, quando esposa e esposa não tem uma vida de respeito doméstico, quando discute por qualquer coisa, quando um diz uma coisa, outro desfaz, quando não falam a mesma linguagem, de repente os filhos começam a duvidar da índole da própria instituição, igreja local. Que importância tem de eu estar na igreja local? Se na minha casa meus pais agem de um jeito, lá eles agem de outra maneira, então que negócio é esse? Está tudo troncho, e com isso eles vão se esfriando. Cuidado, cuidado,
para não ser boca do inferno na vida dos seus filhos, dentro da sua própria casa. Eu sei, meus irmãos, que todas as igrejas têm suas dificuldades. Não existe uma igreja perfeita, não existe pessoas perfeitas, mas nós precisamos entender que todos nós estamos num processo de santificação. Estamos caminhando para o término desta santificação, e quando isto acontecer, Jesus arranca a sua igreja aqui da terra. Famílias que prevalecem são famílias caracterizadas pela comunhão interna, pelo cuidado mútuo, pela fraternidade interna dentro de casa. Irmãos, famílias assim refletem o crescimento da igreja local. Eu não tenho dúvida alguma. Terceira característica de famílias que prevalecem. Família que prevalece é caracterizada pelo cultivo, olha só, do seu culto doméstico. Seu culto doméstico. Irmãos, há um anseio no coração de Deus para que você paralise tudo, desligue-se deste mundo e se ligue nele. Entendamos que Paulo, quando escreveu aos Colossenses, e a irmã Eunice, estou mudando já, né? Aqui o lápis, né, irmão Genival? A irmã Eunice e as Cleonices também, né? Tem muitas Cleonices e Eunices também. Ela leu aqui, meus irmãos, Colossenses 1, 9 e 10. Paulo, quando escreveu esta carta, lá no capítulo 3, ele fez duas sugestões para aquela igreja: que parasse de pensar nas coisas aqui de baixo, pense nas coisas lá do alto. A outra sugestão era buscar as coisas lá do alto, deixar de buscar as coisas aqui da terra. Não que Paulo esteja aqui, irmãos, dizendo: olha, vocês agora vão estar só pensando no céu, só buscando o céu. E a terra? A terra tem compromisso, a terra tem trabalho, a terra tem dilemas, problemas, uma série de fatores. Mas é que às vezes nós estamos tão focados nas coisas dessa terra, estamos tão plugados aqui, tão enraizados aqui, que nos esquecemos, meus irmãos, de pensar mais nas coisas lá do alto, de buscar mais as coisas lá do alto. Paulo percebeu isso, Paulo teve essa percepção espiritual. A igreja precisa pensar mais e buscar mais as coisas lá do céu, porque é para lá que ela vai, é para lá que ela está indo, é para lá que ela vai se posicionar em breve. Então, é importante que a família que prevalece, ela pense mais, meus irmãos, nas coisas lá de cima. Ela arranque as raízes aqui da terra. É interessante quando a gente pensa que nós, como família, temos, meus irmãos, a missão de não só de cultivar, de preservar esse ambiente doméstico, tá? Mas também de inculcar na mente dos nossos filhos que o alimento espiritual diário faz toda a diferença. Eu sei que o culto doméstico tem sido um grande desafio para muitos irmãos, devido a inúmeras atividades do dia a dia. Não é fácil você tirar alguns preciosos minutos da sua semana, fora as atividades da igreja, para estar em família, para estar ali com o esposo, a esposa e os filhos, desligando todos os celulares, a televisão, ali, abrir a palavra, ler um texto da Bíblia, ouvir o pedido das orações, porque crianças também têm anseios, têm anelos, elas podem orar na linguagem delas, elas podem dizer: ore por isso, não é? Você pode também dizer para os filhos dos seus anseios. É um momento de comunhão. Se você fizer isso todas as semanas,
uma vez por semana, reunindo a família e tendo esse tempo de oração em família. Escuta isto. Irmãos, o ambiente familiar se transforma em um paraíso. Em um paraíso. Deus visita, Deus abençoa, Deus fortalece. É difícil fazer isso, Satanás não quer. E às vezes, mesmo as irmãs que têm maridos não crentes, mas os filhos podem, quem tem filhos pequenos, não é? Podem fazer isso. Podem fazer isso. Podem ter o seu tempo. E mesmo quando eles já cresceram, e é possível, os filhos casados virem para a casa dos pais, se moram na mesma cidade, isso é maravilhoso, isso é bonito demais. Ter esse tempo em família para conversar. Meu filho, como você está? Vamos orar por você. Pai, meu trabalho está assim, vamos orar, meu filho. Olha que coisa linda. Mãe, está assim, assado, meu casamento, vamos orar, minha filha. Olha que coisa linda. Aí Deus rasga os céus e milagres começam a acontecer, irmãos. Pai, a minha escola está assim, assado, meus coleguinhas, sofro bullying, meu filho, vamos orar. Olha só. Mãe, na minha faculdade a pressão é muito grande, mãe, olha, mas vamos orar, minha filha. Deus vai te dar vitória. Olha que coisa linda. É o momento em que a família estará se fortalecendo. Essa família vai prevalecer, irmãos. Agora a família que só lê Bíblia na igreja, só ora na igreja, essa família corre seríssimos riscos. Irmãos, olhem, eu amo os cultos da igreja. Eu amo. Mas não se esqueça que sua primeira igreja é a sua família. Sua primeira igreja é a sua família. Não esqueça disso não. A sua casa deve ser uma igreja, deve ser uma comunidade saudável. Se as famílias tivessem esse cuidado de nutrir-se pela palavra, com a palavra, tivesse esse culto doméstico semanalmente, irmãos, as famílias viriam cultuar a Deus coletivamente com uma outra visão, com outro sentido. Por isso que famílias que prevalecem também dão esse valor ao culto doméstico. Quarto e último, famílias que prevalecem são caracterizadas por uma forte e alegre expectativa da vinda de Cristo. Eu vou retomar o comentário de que assim como foi nos dias de Noé e também nos dias de Ló, dias difíceis, a igreja está vivendo esse drama, essa metamorfose de mudanças, claro, de quebras de princípios e valores às claras. As famílias perderam-se completamente nesse sentido. Mas a família cristã, ela está ciente de que neste final de tempo, ou final dos tempos, ela iria ver muita coisa. Mas não se espanta. Por quê? Porque são sinais da volta de Jesus. Essa família que vai prevalecer é uma família que não perde a esperança em Deus. É esta família que está centrada nas promessas do Senhor. É esta família que anseia, que espera a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. De vez em quando, lá em casa, o meu menino Pedro pergunta: papai, eu queria tanto que o arrebatamento fosse num dia que todo mundo estivesse em casa. Queria muito. Às vezes, quando a gente sai de casa, ele fica preocupado, porque eu digo: olha, a qualquer momento Jesus vai voltar. Se papai, se for na escola, eu não queria estar na escola, eu queria estar em casa, não é? O senhor saiu, mamãe saiu. Eu disse: não, filho, não tem problema.
todo mundo vai ser reunido, no abrir e fechar de olhos, vai ser rapidamente, não importa se estejamos na igreja ou alguém no trabalho, aí conto a eles, né, sobre aquela palavra que estarão dois trabalhando, né, e assim, não sabemos a hora nem um dia, mas bom seria, irmãos, se nós estivéssemos naquele culto avivado, gostoso, louvando a Deus, e de repente sumíssemos, né, e os equipamentos ficassem aí, porque até vai também, viu, Nino? Glória a Deus. Até o sonoplasta lá também sumido. Quem vai desligar, quem vai fechar a igreja, não importa. Não importa. Seria maravilhoso, né, irmã Eunice? Seria maravilhoso. A família reunida, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Mas nós não sabemos como isso vai se processar. Não sabemos. O que nós sabemos é que Jesus irá voltar a qualquer momento. E nós, para isso, precisamos alegrar o nosso coração, firmes na palavra do Senhor, com a consciência tranquila, de que quando a trombeta soar, fizesse chamada lá, estaremos. Amém? Glória a Deus. A nossa família tem prevalecido e vai prevalecer, porque ela pertence a Deus, pertence ao Senhor. Amém? Satanás não vai prevalecer sobre a tua família. Nunca se esqueça, a igreja ela é, Deus, formada de famílias, e a igreja ela tem dono, a igreja é do Senhor. A nossa família pertence ao Senhor. E que, portanto, preparemos o nosso coração para aquele glorioso e sublime encontro. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pois eu vou repassar a palavra ao diácono Genival e ele vai fazer aqui as considerações desse primeiro momento, né? E nós vamos continuar nessa comunhão em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer por sua graça, sua bondade. Continue, ó Deus, falando conosco, continue, ó Deus, ministrando aos nossos corações. Que a nossa família, ó Deus, ela continue a experimentar desse doce sabor, seja ela, Deus amado, cortejada por Ti, orientada por Ti, mas, ó Deus amado, nesta manhã ainda nós rogamos que o Senhor dispense, ó Deus, algo, ó Deus, da Tua parte sobre os homens, as mulheres, os filhos, as famílias, ó Deus, que sejamos fortalecidos e motivados, ó Deus, a estarmos resistindo, prevalecendo contra todas estas investidas de Satanás sobre nós, usando, ó Deus, as ferramentas da Tua palavra, usando as armas espirituais. Não deixe, ó Deus, que os nossos filhos sejam tragados por este mundo. Não permita, ó Deus, que a nossa família, o nosso lar, seja marcado por discussões, ó Deus, por situações adversas que venham, ó Deus, a comprometer a fé de todos, mas que tenhamos, ó Deus, um espírito fraterno, de comunhão, de reciprocidade, ó Deus, de afetividade, de amor mútuo, ó Deus, de uns para com os outros e, sobretudo, ó Deus, para contigo, Senhor. Abençoe e nos guarde, ó Deus, no restante deste dia. Que o Senhor Deus continue a falar com cada um de nós. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém.